Tenho um pouco de vergonha de falar. 2016, o médico começou a me dopar. Foi dessa forma que eu fui perdendo os movimentos. Meu nome é Estela Mendes de Oliveira. Eu tenho problema de enxaqueca e ela é uma enxaqueca crônica. Eu tomava remédios, fazia um tratamento já com o médico, só que por conta das dores serem intensas, não passar, o médico começou a utilizar doses de remédio muito altas. E com isso foi fazendo com que o meu organismo respondesse de uma forma que não era para ter respondido. Com a utilização de morfina, remédio para conseguir dormir, para tirar um pouco da dor, para vômito, para todos os efeitos que eles estavam me causando, o médico começou a me dopar. 6 meses de morfina, todos os dias. Então foi dessa forma que eu fui perdendo os movimentos, por conta da alta dosagem. Eu fui fazer um exame que é para medir pressão do crânio, do cérebro, alguma coisa do tipo. E nesse dia o médico estava um pouco nervoso e na hora de fazer a retirada do líquor, ele bateu com a agulha na coluna. E o que fez piorar a minha situação de movimento. Então paralisou por mais tempo ainda por conta disso. Especificamente na minha área, eu como neurocirurgião, a gente acaba lidando com pacientes com doenças neurológicas e comumente na minha área você tem as medicações, há uma gama grande de medicações que são úteis e muitas vezes são necessárias, mas as medicações que envolvem e que afetam o sistema nervoso, elas têm uma série de efeitos colaterais e os efeitos colaterais costumam até ser mais frequentes e mais incapacitantes do que outros tipos de medicamentos. Então não é raro eu pegar pacientes que recebem alguns diagnósticos, e dependendo do diagnóstico está certo ou está errado, mas os pacientes supermedicados, com uma quantidade acima do adequado do medicamento, porque às vezes falta uma percepção maior do médico ou uma vontade maior dele se debruçar sobre o caso e tentar fazer um esquema terapêutico que não traga, se possível, nenhum efeito colateral para o paciente e trate a doença dele. Eu costumo dizer que é o seguinte, ou não só eu, mas isso a boa medicina diz, que qualquer tratamento que você venha a fazer ou necessitar para as doenças várias que existem, e de fato existem muitas, e os tratamentos são muito variados, o tratamento não pode ser pior do que a própria doença. Então, os eventuais efeitos colaterais, ou as eventuais restrições que vêm associadas com a terapêutica de uma determinada doença, eles não podem ser mais deletérios e danosos do que a própria doença em si. Toda doença, ela envolve algum grau de risco se você tratá-la ou não tratá-la, e os tratamentos também. Tá? Então é óbvio que o tratamento tem que ser melhor do que a doença. E nem sempre isso acontece. Então não é incomum, principalmente na área na neurologia, na neurocirurgia, você vê pacientes super medicados com uma série de efeitos colaterais de 2, 3, 4 medicamentos, quando na verdade se você fizesse uma análise mais pormenorizada você conseguiria reduzir bastante esses medicamentos para 1 ou 2, eventualmente para nenhum, e deixar esse paciente apto a exercer a atividade habitual dele. Não tem muito sentido, a não ser com honrosas exceções e doenças muito raras, você restringir demais. O objetivo sempre da terapêutica é restabelecer o paciente para ele voltar à atividade dele normal, seja profissional, seja de lazer, como a prática de um esporte, etc. Então, assim, toda vez que um paciente recebe um tratamento, uma orientação muito restritiva em relação, olha, você não pode mais fazer nem A, nem B, nem C, nem D, toda vez que alguém recebe um diagnóstico desse, eu sugiro que procure a opinião de outro especialista, porque o tratamento sempre, idealmente, é para restabelecer a saúde da pessoa e devolvê-la à sua atividade normal. Eu lembro de uma paciente minha que, por uma suspeita de um quadro de epilepsia, ela era praticante de mountain bike e ela foi
orientada por um outro médico que ela não poderia mais praticar um mountain bike e que ela deveria usar uma medicação determinada, controlada, a princípio por muito tempo, para o resto da vida. E depois eu fiz uma avaliação minuciosa, porque ela estava muito desanimada, triste, não só com o diagnóstico dessa doença, de uma epilepsia que ela não sabia que tinha, mas até com a suspensão da atividade física. E eu, depois de uma avaliação, pude constatar que, na verdade, ela nunca teve um quadro típico de epilepsia. Eu suspendi a medicação dela, que traz os seus efeitos colaterais, liberei ela para a prática da atividade esportiva que ela gostava, que era o mountain bike, e ela voltou a fazer e voltou a ser uma pessoa absolutamente feliz, contente, sem o uso de medicação, sem aquele estigma associado com o diagnóstico, e pôde voltar a fazer a atividade de lazer esportiva que ela gostava tanto. Principalmente na área da neuro, muitas vezes chego aqui com pacientes cujo tratamento é pior do que a doença, eu retiro uma série de medicamentos, estimulo eles a retomar a sua vida profissional, e isso costuma ter muito efeito benéfico, muito maior do que os eventuais riscos associados ao próprio tratamento em si ou à falta dele. Eu voltei a me recuperar esse ano quando eu entrei no cross, que aí foi quando eu comecei a ter mais movimento, eu consegui fazer as coisas sem precisar de alguém para me ajudar. Então antes o que era secar um cabelo, segurar um copo, subir uma escada, agachar ou andar uma quantidade maior, eu precisava de ajuda. Meu corpo ficava muito fraco, eu não conseguia responder. Então isso foi me debilitando e eu não tinha vontade de tentar fazer alguma coisa, porque eu vi que nada estava dando certo. E aí, quando eu conheci o cross, foi que mudou. Foi uma amiga minha do mestrado, a Kaline, que me fez conhecer esse mundo. Ela me falava como funcionava, me falava do pessoal, de como era bacana, de como os meninos tinham a preocupação com cada aluno deles. Então eu vim fazer uma aula experimental e nunca mais parei. A gente se conheceu no mestrado, a gente entrou no mesmo ano, ali na UFGD. E ela também foi minha veterana no curso de agronomia lá na UEM. Surgiu a ideia, depois de alguns meses que eu estava fazendo e que eu contava para ela que eu estava fazendo umas coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, como o clean, que é uma técnica difícil para mim. E ela falou que jamais conseguiria, que ela não consegue correr, não conseguia correr 5 metros. Daí eu falei para ela vir, para ela aprender, que ela ia conseguir sim. Aí eu falei que aqui tinha a parte de iniciante e que depois, quando ela estivesse preparada, ela ia poder ir junto com a gente para a parte dos alunos mais avançados, assim seria. Mas aí acho que eu insisti mais ou menos 1 mês para ela. Foi acho que isso mesmo. E aí um dia eu falei que se ela não viesse, eu ia buscar ela na casa dela. E aí ela veio, morreu, foi até com o Everton, eu acho. Cansou muito, mas ela falou que foi uma das melhores sensações da vida dela, de cansaço, mas de satisfação. Na verdade, quando eu vim aqui, eu vim no primeiro horário, porque eu pensei, não vai ter ninguém, e eu vou passar menos vergonha, e vai ser mais tranquilo. E quando eu vim, era o Everton que estava dando aula de manhã. A primeira coisa que eu falei para ele, faz uma coisa bem tranquila, que senão eu nunca mais vou voltar. E até hoje eu estou aqui. Ela falou bem assim para mim a primeira vez, pelo amor de Deus, eu nunca fiz nada. Eu quero, se você vir judiar, eu não venho amanhã. Eu falei, não, calma, vai devagarzinho. E no começo foi bem difícil passar o treinamento para ela. O primeiro dia dela foi de agachamento, treino simples, que eu vi que ela tinha muita dificuldade, pouca força nas pernas, né, na musculatura. Por isso a gente foi passando alguns exercícios adaptados. Primeiramente eu deixei o wall ball para ela sentar em cima e ela não conseguia sentar, despencava. Eu vi que estava com muita dificuldade, fui colocando um box grande, aí ela foi tendo um pouquinho mais de força, sentava, levantava, fui abaixando o grau de box dela, até um dia ela chegar e encostar a bunda no wall ball, que foi uma evolução muito grande com a gente. E barra no começo, peso, nem pensar, que era muito difícil para ela tinha muita dificuldade realmente, né, de pegar peso. Pra mim, ela, era uma pessoa normal que nunca tinha feito nada de atividade física, né? Até então eu saber da gravidade que ela tinha passado no passado, né? A gente sabe que o corpo humano, né, ele foi desenhado para o movimento. A partir do momento que a pessoa
fica acamada em torno de 10 dias, a gente denomina essa condição como imobilidade. A imobilidade ela acaba trazendo efeitos deletérios aos diversos sistemas do corpo humano, né? Em especial o músculo esquelético. No sistema músculo-esquelético vai ter alterações de hipotrofia muscular, que vai levar à diminuição de força, da massa muscular, resistência, flexibilidade, isso já é de rápida instalação. As articulações elas ficam mais rígidas e doloridas, né, a movimentação. Além de poder desenvolver também uma osteopenia, até em casos mais graves a osteoporose. Essas alterações elas começam cedo e evoluem rapidamente. Quanto mais tempo de imobilidade, mais difícil se torna a reabilitação. A recuperação da força muscular e da mobilidade dessas articulações acometidas, ela é lenta e exige paciência e determinação da pessoa para ela retomar as suas atividades do dia a dia. 6 meses. Uma evolução, só que no primeiro mês eu já parei de tomar remédio para dormir. Que era uma coisa que me incomodava muito. Eu precisava de remédio para dormir por conta das dores. Então a primeira evolução que eu tive foi questão de remédio. Depois eu já conseguia ter fôlego, eu conseguia correr, se eu precisasse subir escada, eu já não tinha problema. Eu conseguia escrever mais. Como eu faço mestrado, muitas coisas eu tenho que ficar anotando, fazendo resumo para estudar. Então, a questão da mão me ajudou muito. O braço, eu demorei bastante, assim, perto do meu ponto, eu acho que eu demorei. Mas só que hoje eu já consigo levantar barra, com peso. Então, para mim, a evolução é assim. Hoje eu consigo fazer quase tudo. Eu tenho um pouco de dificuldade na questão das pernas, que é onde mais dói. Então, a perna ainda, eu vejo que eu preciso ainda fortalecer mais, mas do que eu estava antes, eu não tenho palavras. Principalmente a parte dela acreditar nela, que ela consegue sim praticar um esporte, que ela consegue sim fazer coisas que antes ela falava que não conseguia mesmo sem tentar. Eu acho que ela passou a acreditar mais nela. E fora a parte da saúde, que ela se tornou uma pessoa mais saudável. Eu via que ela queria fazer, mas ela tinha um pouco de receio, tinha um pouco de vergonha. A gente sente que o aluno fica um pouquinho com o pé atrás, né? Porque vê os alunos, as amigas fazendo e a gente fica um pouquinho tipo assim, tô atrapalhando a aula, os meninos toda hora param para me ajudar, o pessoal tá me olhando, mas não, o pessoal tava incentivando ela também. Eu lembro que no começo ela pulava em cima de uma anilha de 20 quilos. Eu falava, Estelinha, amanhã você vai pular em cima do maior box. Ela fala assim, não, pelo amor de Deus, não vou não. Vai. Aí eu falei assim, você vai sim. Aí todo dia que tinha box jump, aí ela já falava, pega 20 quilos pra mim, né? Aí eu falava assim, pegava. Até um dia que eu dei um presente pra ela, peguei um box. Menor, peguei o box pra ela e falei assim, onde é que você vai com isso, seu presente hoje? Ela olhou assim, ficou assustada e ela conseguiu fazer no box. Perdeu o medo, teve uma evolução muito boa. Fiquei feliz na hora, né, que ela perdeu o medo de pular no box, né, que ela travava, mas ela conseguiu fazer o treino no box. O meu Luiz passou uma barra para ela fazer os exercícios, né, desenvolvimento. Ela também ficou a mesma reação. Não, que ela já vinha pegar o bastão. Eu falei, vai sim, vai pegar a barra sim. E com isso ela foi evoluindo. Antes eu tinha a imagem do CrossFit de pessoas loucas, que queria carregar peso, tudo muito musculoso, que não comia direito, que só pensava em dieta e frango, ovo. E hoje eu faço e eu vejo que não tem nada disso. Que através do CrossFit ele devolveu a minha vida. Então, se hoje eu consigo andar, correr, pular, tudo que eu faço é graças ao CrossFit, à atividade física. Sim, é que nem eu falo para as pessoas que estão iniciando que nunca fez o cross, né? Dá um tempo pra gente, vem treinar, faz um treino, dá um mês, né? Não é aquele treino que você faz. Antigamente a gente treinava cross, né? No começo a turma chegava, iniciante, veterano de cross, pessoa que já pratica, fazia tudo o mesmo treino, né? Cross era mal visto com isso, porque chegava um iniciante que nunca tinha feito nada na vida, vinha treinar com a galera já, né? Eu já passei por isso, né? Uma vez fui fazer cross e cheguei lá no cross, no box, já me botaram para fazer com a turma. Pô, já treinava já, mas a musculação, jogava bola. Eu morri no dia. Uns amigos foram comigo e falaram, nunca mais volta aqui.
Aí com o passar dos anos, né, trabalhei 5 anos em academia, aí juntamos isso, né, juntamos a aula, o reforço das pessoas que estão começando, os treinos mais simples, né, umas técnicas mais simples, para as pessoas poderem evoluir no treinamento lá na frente. Na verdade, é que eu tenho um pouco de vergonha de falar. Então, na verdade, eu não cheguei contando. Teve uma certa aula que eu tive um pouco de dificuldade e eles sempre tentavam me estimular para eu fazer. Aí eu peguei e falei assim, esse movimento não dá para fazer. Aí ele, não, todo mundo consegue, você vai conseguir também. E foi quando eu falei para ele, não dá, porque o meu braço não conseguia. Aí ele ficou olhando assim como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas para mim, eu achava normal, eu acho normal. Aí quando eu fiquei sabendo disso aí, eu fiquei, assustei, porque nunca tinha trabalhado com ninguém assim. Trabalhei com o tipo de reabilitação de joelho, quadril, lombar, mas nesse grau de fraqueza não. A Estela foi um caso à parte, né? Porque ela ficou quase um ano sem se movimentar. Quando ela fez fisioterapia, voltou os movimentos dela, ela procurou alguma coisa para ela treinar, se dedicar, fazer alguma atividade física. Ela procurou a gente, fazia ideia do que ela já tinha passado. E quando ela começou a treinar, eu senti que tinha movimentos que ela não conseguia fazer. O braço dela não respondia da forma que qualquer outra pessoa normal responderia. Ela não aguentava a barra, não aguentava os pesos mais leves, não aguentava fazer flexão de braço, falhava o braço dela. Em relação à perna, a partir de fazer um leve agachamento, não conseguia fazer a completitude total. Não tinha realmente força na musculatura dela. Depois de uns 2 semanas, ela sem contar isso pra gente, treinando, ela chegou em mim e falou assim, ó, Luiz, aconteceu isso, me explicou toda a história dela. E a partir desse momento que a gente mudou toda a forma de treinamento para ela. A gente conseguiu fazer um trabalho para ela adaptado, onde ela conseguisse evoluir tecnicamente e a parte física dela junto com a parte técnica que a gente trabalha dentro do CrossFit, que seria a parte do LPO, a parte da ginástica. A gente conseguiu trazer isso para ela de uma forma adaptada, mas que ela não se sentisse isolada treinando aqui com a gente. Ela conseguiu fazer um treino em comunidade, treinando junto com o pessoal, junto com a turma, acompanhando a turma, conseguindo fazer todo o treino junto com o pessoal, mais especial para ela, voltado realmente para as capacidades físicas dela. Sim. E assim, eles acharam, eles sempre me falaram que como se eu fosse, não uma guerreira, mas uma pessoa que persistiu para tentar melhorar algo. Então, agora eu estou indo morar em Rio Verde. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sabendo que eu ia para lá foi procurar um CrossFit. Lá próximo de casa não vai ter, mas só que eu já localizei um e com certeza é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá é me matricular no CrossFit de lá. Olha, primeiro eu já fiquei bem emocionado quando ela postou a história dela, relatando o que ela tinha passado, vivenciado aqui com a gente. E aí depois, quando eu descobri que ela tinha que ir embora, que ela estava se despedir da gente, assim, é triste você perder um aluno, ainda mais da capacidade dela, que você queria continuar um trabalho, ver ela evoluindo. Eu sei que vai conseguir evoluir fora daqui também, mas é ruim assim pra gente, porque a gente quer conseguir fazer um trabalho e ver o aluno se desenvolver a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo você consegue ter um resultado legal? Consegue até. Mas ao longo prazo você tem um resultado excelente. Você vai conseguir dominar o seu corpo e ter a consciência dos movimentos de uma forma que eu quero que vocês tenham também. Entendeu? O que eu tenho, o que eu quero passar para vocês. Estelinha, eu espero que eu tenha agregado muito na sua vida acrescentando o CrossFit. Apresentando o CrossFit para você. Um beijo. É que o dia ela chegou aqui, eu tava dando treino, ela chegou, ficou lá atrás, tal, sentada. Aí eu falei assim, vamos alongar. Aí ela falou assim, não, Arthur, eu vim só me despedir, né? Nem me falou antes. Até que ela tá até me devendo um churrasco, ela falou que ia pagar um churrasco pra nós. De feito, ela conseguiu fazer atividade física, o pai dela tava faceira, a família dela tava toda feliz porque ela tava conseguindo fazer atividade física. Disse que o pai dela ia pagar um churrasco pra nós, até hoje não pagou, né, Estela? Foi embora e não pagou. E ela veio se despedir da gente, de mim, tal, na hora assim, né? Fica triste a gente, perder um aluno que nem ela, que nunca faltava, né? Ou vinha 7 da manhã, 11h30, ou de tarde, mas ela nunca faltava. Fazia de tudo para poder vir treinar. Agradecer a oportunidade que ela deu pra gente de estar trabalhando com ela, de confiar no nosso trabalho, que foi algo assim
único na minha vida, que eu acho que dificilmente vou ter um aluno igual ela. E que foi uma experiência realmente incrível, que vai gerar bagagem para poder mais alunos que tenham necessidades ou parecidas com ela, ou dependendo até pior, dependendo. Estela, queria primeiramente agradecer você, agradecer a Kaline por ter indicado você também. Você foi uma pessoa no começo que batalhou bastante para poder dar os primeiros passos. Eu sei que o CrossFit é difícil para quem nunca fez algum tipo de atividade física, mas você foi uma guerreira. E agradeço você ter confiado no nosso serviço, no trabalho da gente. Queria desejar tudo de bom na sua vida. Se você continua praticando atividade física, não esquece de fazer, mesmo que não for o cross, não estiver na sua cidade, mas busca fazer algum tipo de atividade física. Não para. Quero desejar tudo de bom nessa nova etapa na sua vida, tá? Um abraço, beijo e agacha.